Uma vez eu fiz uma pesquisa de 10 pessoas que eu perguntei, você sabe o que é arrebatamento? 7 pessoas não sabiam nada a respeito. 2 pessoas tinham ouvido falar. E uma pessoa apenas sabe. Coroa das doutrinas, o arrebatamento da igreja. E Paulo escreve a Tito aqui, o nosso textual, diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Esse verbo aguardar aqui no grego, ele significa uma contínua atitude de expectação. Aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, que se converteram, que aceitaram Cristo como Salvador, eles têm que viver uma vida de contínua expectação ou expectativa da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Eu disse que a segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais abordados em toda a Bíblia, que embora a palavra arrebatamento não exista especificamente na Bíblia, existem textos bíblicos, mais de 1.800 textos bíblicos, mais de 1.500 só no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala muito mais a respeito da segunda vinda de Cristo do que o Novo Testamento. O Novo Testamento existem mais de 300 alusões ou referências bíblicas a respeito do arrebatamento. Pois bem, a proposta de hoje, irmãos, da lição de hoje, vamos fazer a leitura bíblica em classe primeiro. A leitura bíblica em classe está no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? Para quem não sabe, Lucas é o único escritor, uma lição de bibliologia aqui nós vamos. É o único escritor da Bíblia que não era judeu. Sabia disso? Ele escreveu 2 livros da Bíblia, que é o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. É capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus disse isso aos discípulos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o visse ir. Lucas escreve esse texto, e eu acho interessante que no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ele não escreveu de forma aleatória. A Bíblia diz, mas eu gosto da expressão de Lucas, que ele escreve tanto o seu Evangelho, como, tendo como destinatário primário Teófilo, o cristão chamado Teófilo. Ele fala o seguinte, depois que ele perquiriu, depois que ele diligenciou, Lucas é chamado médico amado, depois que ele pesquisou muita gente mesmo, minuciosamente, diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, sobre as coisas, né? E conversou com testemunhas oculares. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Então Lucas, ele fez uma pesquisa minuciosa desde o princípio de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, você percebe que no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos existem detalhes que não tem nos demais evangelhos, porque Lucas ele investigou minuciosamente para deixar essa herança bíblica para nós a respeito de tudo que Jesus fez e também que ensinou. E no capítulo 1 aqui que nós vemos de Atos dos Apóstolos, nós percebemos aqui pelo contexto, gente, que ele se trata justamente após a ressurreição de Cristo. Jesus, ele ressuscita, fica cerca de 40 dias com seus discípulos, trazendo instruções aos discípulos, nas últimas palavras dele, e depois ele traz algumas últimas instruções. E essas instruções, nesse contexto que eu disse aqui para o pastor Oswaldo, pastor Sérgio, aqui só nessa primeira parte do capítulo 1 aqui, pastor Oswaldo, está inserido todos os assuntos que nós estudamos no trimestre. Percebeu? Percebeu? Vai falar de evangelização, vai falar do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, vai falar da importância. E percebam, gente, que é bem oportuna a nossa colocação aqui agora. Jesus ressurreto ali em Betânia,
prestes a ser assunto aos céus, ou ascender, né, aos céus, de volta aos céus, todos os seus discípulos ali, podemos inferir que havia cerca de 500 pessoas ali, porque depois são as pessoas que Paulo testemunha em 1 Coríntios capítulo 15, que ouviram ressurreto, né? O Cristo que eles haviam aprendido, haviam seguido, haviam estado com eles. E agora ressuscita, ele entrega a sua vida, é morto, é sepultado, ressuscita, é visto por uma infinidade de gente, agora os reúne ali em Betânia para ser assunto aos céus. E Jesus traz algumas instruções ali e fala, como diz Lucas aqui, apresentou-se vivo com infalíveis provas. E fala para eles assim, olha, agora vocês não se ausentem de Jerusalém, porque eu vou cumprir a promessa para vocês. Que eu já falei para vocês sobre essa promessa que o Pai nos deu. E fala, João batizou com água, mas vocês, não muito depois desses dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Que é justamente a segunda parte da pergunta que eu fiz aqui. Que esse batismo com o Espírito Santo. Então significa, dando uma dica aí, porque não respondeu ainda, né? Ali estavam seus discípulos, que já haviam recebido o batismo pelo Espírito Santo. Agora seriam batizados com o Espírito Santo, pelas próprias palavras de Cristo aqui. E Jesus falando sobre esse assunto importantíssimo, né? Qual que foi a preocupação dos discípulos? Com o Espírito Santo? Com aquilo que Jesus estava falando, presta atenção. Eles estavam atentos ao que Jesus estava lhes falando? Ou eles estavam atentos e preocupados com a questão política contemporânea? Que nós podemos dizer hoje em dia. O que te preocupa nesta manhã? O que tem nos preocupado, nós como Igreja de Cristo, essa pergunta? No contexto assim crítico e sensível que nós estamos vivendo em virtude dessa pandemia, que é cada dia uma surpresa. Eu disse a alguns pastores esses dias atrás que parece assim contraditório uma época em que vivamos com tanta tecnologia, né, pastor Oswaldo? Em todas as áreas, em todas as ciências, na medicina, na engenharia, nas mídias sociais, enquanto que há 10, 15 anos atrás nós poderíamos transmitir um programa assim ao vivo, né? Com toda a tecnologia e ciência e avanço, a humanidade está perdida. O governo está perdido. Os doutores estão perdidos no mundo todo. Não consegue se precisar uma definição de como como que acontece, quais são os efeitos desse mal que está ceifando vidas a cada dia. E aquilo que eles falavam no passado, da questão daquela curva, né? Não, em maio, outros falaram em junho, outros falaram em dezembro, não haveria mais nada. Nós estamos vivendo hoje em dia uma situação pior, mais crítica. Você percebe o seguinte, e nós estamos preocupados muitas vezes com a questão política. Há muitas pessoas que estão usando esse momento para se enriquecerem, para se corromperem, para... Até no meio evangélico, eu tive uma notícia essa semana que eu fiquei triste, Deus, a gente comenta. Muitos pastores partindo e outros preocupados com coisas tão efêmeras, tão banais, tão terrenas. E era a preocupação dos discípulos aqui que falaram para Jesus assim, Senhor, então essa promessa aí para nós irmos para Jerusalém, será o tempo da nossa restauração? Será o tempo da solução política nossa? Nós perderemos, nós reconquistaremos a nossa nação para nós? Nós somos servos de Roma, estamos vivendo sob o jugo romano, então Israel será independente? A preocupação, né? E muito no tempo, né? Vai ser logo. A preocupação dele, gente. No tempo, e Jesus estava preocupado. Quem será o primeiro governante nosso? Quem será o próximo presidente? Qual será um judeu aqui que devemos apoiar para que seja o nosso governante e nós tenhamos de volta a nossa nação? E Jesus falando, e o que está acontecendo hoje em dia é a mesma coisa, gente. As pessoas estão preocupadas com a eleição do ano que vem. Qual que é a tua expectativa? Qual que é a nossa contínua atitude de expectação? O próximo governo? A vacina mais eficiente? Ou é o arrebatamento da igreja? Estar preparado. Estarmos preparados. É a lição de hoje, oportuna, contundente, confrontante com o nosso odiarno. É por isso que eu disse em princípio que nós devemos atentar para essa aula de hoje aqui,
Aproveitar essa oportunidade. E de fato o arrebatamento da igreja é a coroa das doutrinas bíblicas, gente. E a preocupação com os discípulos, dos discípulos aqui foi essa para Cristo. Seremos restaurados politicamente? Seremos restaurados economicamente? Socialmente? Jesus traz a resposta. E Jesus fala o seguinte: não vos pertence saber os tempos e as estações. E aqui o comentarista da lição fala o seguinte: não vos pertence saber os tempos, ou seja, o tempo cronológico, o tempo cronos, ou seja, o tempo humano, nem as estações. As estações trata-se do tempo de Deus para a humanidade. Vocês estão me entendendo? Jesus fala desses dois tempos. Não vos pertence saber o tempo terreno, nem o tempo de Deus, que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está falando o seguinte: não nos pertence saber agora qual que é a melhor solução. Ficamos preocupados, ficamos assim, ansiosos muitas vezes. Mas nós, como igreja de Cristo, a nossa maior preocupação é estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, porque nós estamos de passagem na terra, gente. Eu me lembro que com 7 anos de idade eu subi numa cadeira aqui na igreja, aqui antiga ao lado, e parece que foi ontem, na época do professor Vicente Vitorino, nosso presidente, tem foto dele aqui no quadro, estava vendo agora há pouco. E esse ano eu completo 49 anos, parece que foi ontem. A nossa trajetória na terra é breve demais. O salmista fala isso, que é como um conto ligeiro. Tiago fala como vapor. Então a nossa vida terrena, ela é breve, ela é passageira, é a flor que nasce de manhã e à tarde vem o vento e sopra. Mas a nossa maior expectativa, a nossa maior esperança, a nossa bendita esperança, aqui do grego é Macarios, aqui, que o comentarista coloca, é que deve ser a nossa mais proveitosa e a nossa maior alegria, a nossa maior felicidade. Essa palavra bendita, Macarios, no grego é essa. Deve ser a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, gente, ela do grego ela é harpazo, escreve com H. Eu até tinha num carro meu atrás colado uma adesivo, eu acho que gosto muito dessa palavra. Harpazo, e do latim raptus, ela significa tirar de forma violenta de um lugar para o outro. Ou seja, essa caneta aqui, ó, eu vou tirar de forma violenta de um lugar para o outro. Isso significa arrebatar. Arrebatar. A igreja de Cristo vai ser arrebatada da terra de forma violenta, ou seja, muito rápida. Nós veremos aqui hoje, na lição de hoje, não saia daí, como será esse momento. E trouxemos aqui uma proposta. Nós iremos responder aqui hoje, pastor Oswaldo, 4 perguntas que eu coloquei aqui no meu esboço do meu próximo livro, e justamente é o contexto da lição de hoje. Quem participará do arrebatamento? Primeira pergunta. Quem participará do arrebatamento? Segunda pergunta. Quando acontecerá o arrebatamento? Quando acontecerá o arrebatamento? Terceira. Que sinais antecederão esse evento? Existem alguns sinais que nós podemos prever que antecederão esse evento? E em último lugar, que postura devemos ter ou deve ter quem acredita nessa doutrina e quem espera essa doutrina? Qual é a atitude? A Bíblia traz algumas referências, muitas referências, como eu já disse, mas eu quero ler aqui apenas algumas. Daniel capítulo 7, versículo 13 do Antigo Testamento, Daniel 7, 13, ele fala assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Interessante que esse texto de Daniel, lá no Antigo Testamento, Jesus ratifica no Novo Testamento, numa ocasião, quando ele fala com seus discípulos, em Mateus 26 e 64, que ele fala assim: eu porém vos digo que desde agora verão o Filho do Homem, olha a mesma expressão de Daniel, sentado à mão direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. É interessante, irmãos, nós entendermos que essa doutrina do arrebatamento, que muita gente não se inteirou ainda, que muita gente não sabe, ela é genuinamente bíblica. Aqueles que creem no poder da palavra de Deus, nessa palavra, que um dia entregaram sua vida a Cristo, que são chamados cristãos, devem ter uma vida contínua de ardente expectação a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Outros textos bíblicos aqui que nós temos, vou ler apenas alguns, é claro que não dá para ler todos. É interessante, eu gosto muito desse comentário, eu nunca me esqueci,
quando o pastor Cláudio Nor de Andrade, ele fala, nós estudamos a lição de Jó, né, alguns trimestres atrás, e diante de toda aquela prova que ele estava no fervor daquela prova, daquela enfermidade, do abandono dos seus amigos, da sua família, da sua esposa, da perda dos filhos, ele se coçando com aquele caco de telha em meio às feridas, ele vendo, diz a Bíblia, os vermes saíram da sua carne, é uma palavra forte, mas é isso que a Bíblia fala. Ele não perdeu a sua esperança. E inclusive o pastor Cláudio Andrade, ele faz essa aplicação, quando o Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha que coisa gloriosa. Jó estava se referindo ao Redentor Cristo e tinha já uma expectativa. Olha, gente, para nós que estamos no dia de hoje, né, que já passou no Novo Testamento, na Nova Aliança, que conhecemos toda a Bíblia, está aqui sistematicamente organizada a palavra para nós, certinho, né? E muitas vezes a gente não estuda e lê. Mas Jó, quantos milhares de anos antes de Cristo, antes da vinda do Messias, já visualizava um Redentor que voltaria. E ele não perdeu essa esperança. Se levantará sobre a terra, ou seja, ele virá para me transformar. Eu terei um encontro com ele e com os meus olhos eu o verei. O conforto para ele na volta de Jesus. O conforto dele na volta de Cristo, essa expectativa, essa esperança. Jó 19:25. Paulo, sem dúvida, no Novo Testamento é o que mais fala. 1 Coríntios capítulo 1, 5 ao 7, ele fala: pois em tudo fossem enriquecidos, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de modo que nenhum dom vos falta. Paulo fala aos Coríntios: nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aguarde, espere, não perca a expectativa. Quando ele escreve no capítulo 15, e 1 aos Coríntios, ele fala: eis que vos digo um mistério, é um mistério. Eu digo que é um mistério e na ótica racional, gente, por isso muita gente não acredita, né? No arrebatamento. Como você explica racionalmente, pastor Oswaldo, estamos aqui a qualquer momento, que a vinda de Cristo é iminente, de forma súbita, não abrir e piscar de olhos, ou assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, seremos arrebatados. Racionalmente, nosso corpo será transformado. É impossível de acreditar racionalmente, mas é pela fé, gente. E Paulo, quando ele escreve o mesmo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: que nós seríamos os mais miseráveis dos homens que se esperássemos em Cristo somente nessa vida terrena. Nós andamos por fé e não por vista. A nossa visão, a nossa esperança, ela suplanta as expectativas terrenas. E ele fala sobre isso aqui: tenha dons na igreja, exercitem esses dons, pregam o evangelho, se alegrem, falem línguas estranhas, mas não percam a esperança. Aguardem a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e piscar de olhos. Alguém definiu o abrir e piscar de olhos, adiantando, né, o final da aula? 7 milésimos de segundo, ou 1/10, alguém fala 1/10. É um piscar de olhos no grego aqui. Corpos transformados. E antes disso, em milésimos de segundo, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados também. Nós vamos comentar mais especificamente daqui a pouquinho sobre isso. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque isso que convém, Paulo fala que isso que é mortal se revista da imortalidade, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, nosso corpo não estará mais suscetível a pandemias, a enfermidade, a câncer, a doenças, quaisquer tipos de doenças, mas nós teremos um corpo eterno, gente. É por isso que vale a pena servir a Jesus, continuar firme nos caminhos do Senhor, vencendo a cada dia as aflições, prestando contas com Deus diariamente, sabendo que a vida futura, a nossa esperança, a nossa pátria está nos céus, diz a Bíblia Sagrada. É verdade. E muitos outros textos, Filipenses, Paulo fala: a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, gente. O nosso corpo suscetível à enfermidade, que é um corpo de humilhação, que somos muitas vezes incomodados, ficamos atemorizados, ficamos tristes com a enfermidade. Mas esse corpo será transformado, diz a Bíblia, glórias a Deus, em um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de também sujeitar a si todas as coisas. E Paulo fala: quando Cristo, que é a nossa vida,
se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Existem inúmeros textos, João fala, outros escritores falam. Aqui, irmãos, na leitura que nós fizemos, os anjos falam a respeito. Quando os varões estavam ali abismados, ali com Galileus, estavam Jesus subindo, e os anjos, aqueles dois varões brancos aparecem nas alturas e diz para aquelas pessoas que ali estavam: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Que esse Jesus que está sendo elevado dentro de vocês, ele voltará. Assim como vocês estão vendo ele vir, ele voltará novamente. Ou seja, os anjos falaram a respeito. O próprio Cristo falou a respeito em João capítulo 14 e em outras passagens, quando ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele continua dizendo: se não fosse assim, eu vou teria dito. E as pessoas emendam o texto, né? Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar para os lugares. Não, se não fosse assim, eu vou teria dito, ponto. Jesus está dizendo: se não tivesse lugar, se eu não fosse para lá preparar para vocês, e se eu não retornasse, eu não teria falado isso para vocês, mas eu vou para o meu pai. Ele continua falando: virei para vós. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ele fala, daí tem um ponto, né? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, Jesus está falando sobre isso. Virei outra vez. No conforto. Virei outra vez. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Interessante o verbo no presente aqui, né? Ele fala do futuro. Vou, voltarei, onde eu estou, ou seja, é forte demais isso aqui, né, Zaldo? Porque a presença de Cristo na nossa vida é contínua, gente. Né? E a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós estejamos sempre com o Senhor em todos os instantes. Virei outra vez, depois ele fala: tornarei a vós, não fiquem preocupados, não vos deixarei órfãos, vou mandar um outro Consolador, tornarei a vós. Jesus várias vezes, lá no Apocalipse no início: eis que presto venho, eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. No final do Apocalipse: guarda o que tens, virei outra vez, tornarei a vocês. Gente, então nós não podemos perder a expectativa da vida eterna, da segunda vinda de Cristo. Então eu estava dizendo, gente, que existem inúmeros textos bíblicos que ratificam a doutrina bíblica do arrebatamento. O textual de hoje é um deles. E eu acho interessante, nós não vamos entrar nesse detalhe, senão ficamos aqui até 2 horas da tarde, que na linha teológica da Assembleia de Deus, que nós acreditamos que que a igreja não vai passar pela grande tribulação, a nossa visão e interpretação do arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. É chamada a linha pré-tribulacionista. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. O arrebatamento acontece depois. E o arrebatamento acontece depois. Tem outra mini-tribulacionista que vai ser no meio da grande tribulação, né? Da tribulação. Interessante que o texto de Tito, ele coloca aqui, Oswaldo, não sei se você percebeu, o Sr. Serginho, que Paulo fala assim, ó: aguardando a bem-aventurada esperança. Vamos dar uma pausa aqui. Essa bem-aventurada esperança é o arrebatamento. E o comentarista da lição está falando que é o arrebatamento. Que nós devemos ter uma atitude contínua de expectação do arrebatamento. Que é um fato. Arrebatamento. A tirada súbita, violenta da igreja da terra, dos salvos em Cristo da terra, né? E vamos falar daqui a pouquinho, respondendo a primeira pergunta: quem vai ser arrebatado? E daí ele coloca aqui: e o aparecimento. Percebeu? Paulo ao Tito fala assim: e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Este versículo traz para nós uma defesa da nossa interpretação pré-tribulacionista, que serão eventos distintos, em momentos distintos. Porque o arrebatamento, o harpazo aqui do grego, né, e raptus, que é violento, que tem um diferencial que é só para os salvos, né? E o aparecimento, que é a parousia do grego, que é o resplendor, que todo olho verá, que Jesus ensina em Mateus capítulo 24. Esse assunto é palpitante, né? É longe. Então existem outros inúmeros textos que nos dizem aqui a respeito do arrebatamento. Nós vamos ficar mais no arrebatamento hoje, mas podemos responder também algumas perguntas. João escreve a sua carta, Tiago. João fala: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos.
na sua vinda. Então eu falei, os anjos falaram, Jesus falou. Agora vamos então à primeira pergunta da proposta da aula, tá certo? Quem participará do arrebatamento da igreja? Eu estou respondendo? Quem vai participar do arrebatamento, gente? Os salvos em Jesus Cristo. Certa resposta? Pois bem. De Jesus. Agora, se são os salvos em Jesus Cristo que vão participar, Quem estará lá? quem são esses salvos em Jesus? Que grupos fazem parte dos salvos em Jesus Cristo? Nós precisamos ler agora, mais detidamente, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Esse texto aí. É o texto separado. chave do arrebatamento das aulas. A partir do versículo 13 até o versículo... Só vou 18. O verso 18 é lindo. Né? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao versículo 18, vai nos trazer a resposta de que grupos fazem parte dos salvos em Cristo Jesus que serão arrebatados. Então já disse em princípio que quem vai ser arrebatado são os salvos em Jesus. São dois grupos de pessoas. Tá? Que grupos fazem parte? A Bíblia diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, e assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Estamos respondendo já aí. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, ou com alarido, voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Os grupos dos salvos são esses: os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro. E o segundo, os que estiverem vivos, mas vivos em Cristo. Entenderam? Então, quem vai ser arrebatado são os salvos em Jesus. E aqui, gente, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele escreve por dois motivos. O primeiro motivo é que as pessoas estavam assim, demasiadamente preocupadas a respeito daqueles que estavam, os irmãos em Cristo que estavam falecendo. E quando falecia, ali havia uma exacerbação da manifestação de sentimento pela perda. Escândalos, gritarias, choros, até pessoas que se feriam quando perdiam alguém da igreja. Essa era uma das preocupações que Paulo escreve isso. Por isso que ele fala o seguinte: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, Senhor. Porque havia um entendimento na igreja também que só participaria do arrebatamento dos vivos. Se morresse, perdia essa vez. Interessante. Então, se a pessoa que morreu, poxa vida, tanto que eles esperavam para aqueles dias. Assim como Paulo escreve aos Coríntios, escreve aos Tessalonicenses, e a nossa preocupação também hoje deve ser essa. Temos que esperar para os nossos dias. Ele coloca aqui na primeira pessoa do plural: nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, nós seremos transformados. Então a nossa expectativa tem que ser presente, gente. Tá? Então foi essa preocupação que ele escreveu. Ele fala o seguinte: os que morreram em Cristo já estão salvos também. E ainda tem um bônus, né? Que vamos primeiro. E nós, os que estivermos vivos, de forma alguma precederemos aos que dormem. Mas por que eu falo assim que os arrebatados são esses dois grupos? Justamente por causa do texto. Porque eu já ouvi alguém pregando também que a questão arrebatamento só se aplica para a igreja viva, para os salvos vivos, porque os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Não, mas olha o detalhe bíblico aqui, ó. Olha o detalhe bíblico da Bíblia aqui nesse instante aqui. É para ser estudada e meditada minuciosamente. Paulo fala aqui, ó: não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Vou fazer um breve comentário aqui, esse aqui é interessante, que é possível que muita gente não tenha ouvido falar. Paulo fala aqui que antecederá esse evento três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Já ouviu falar sobre isso? Raramente, mas já vi. É interessante. Há um entendimento, pastor Sérgio, que esse alarido é justamente para aqueles que morreram em Cristo, os mortos em Cristo. Irmãos, olha que lindo isso. A alma, o espírito daquelas pessoas que dormem no Senhor, no sentido que estão no paraíso,
eles ouvirão primeiramente o alarido, nessa ordem respectiva, o alarido, para que eles deixem, no poder glorioso de Cristo, deixem o paraíso e procurem seus corpos, onde quer que estiverem. Lindo isso, né? Isso na ressurreição. Eles vão procurar seus corpos, porque a Bíblia fala que eles ressuscitarão primeiro. Ah, pastor, mas morreu afogado, morreu queimado, morreu no acidente, Paulo foi decapitado. Quantas formas violentas, outros foram, né, tantas formas terríveis. Mas a Bíblia fala que o Espírito que é eterno, a alma que é eterna, nesse exato momento, essa é a aplicação do alarido, para que esses que morreram em Cristo procurem seus corpos. E aí eles serão transformados, porque serão antes de nós. E a voz de arcanjo? A voz de arcanjo, irmãos, a Bíblia só fala de um arcanjo. É possível que existam outros arcanjos? É possível. Mas a Bíblia fala só de um arcanjo. Qual é ele? Miguel. E está intimamente ligado à proteção de Israel. A Bíblia fala em Daniel capítulo 12, versículo 1, que ele é o príncipe protetor de Israel. Tá certo? Esse assunto é vasto e profundo demais. É um sinal para Israel, a voz do arcanjo. E a trombeta de Deus é um sinal para nós que estivermos vivos. Tá? Aí Paulo continua dizendo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ou pela trombeta de Deus, o sinal da trombeta, a igreja, os gentios salvos e os judeus, né? Com a voz do arcanjo, seremos arrebatados juntamente. Perceba que essa palavra juntamente aqui está se referindo ao arrebatamento. Então, esses dois grupos de pessoas, os que morreram em Cristo e os salvos em Cristo, vivos, serão arrebatados. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, que teve o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu amigo, que muito querido, que partiu, você não vai nem chegar no céu para vê-lo, você vai encontrar com ele nas nuvens. Com Cristo. Caminho. Glorioso esse Deus. A Bíblia fala que nos encontraremos nas nuvens com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, não se desesperem, fiquem nessa ardente expectativa que Jesus voltará. Ele voltará outra vez, ele vem outra vez. Então, respondendo à primeira pergunta da proposta da aula de hoje, quem participará? Os salvos em Jesus, que fazem parte dos dois grupos, os que morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos. E como que você faz então para ser salvo em Jesus? Aceitando a Jesus na sua vida como Salvador pessoal. Alguém que define assim: não, somos todos filhos de Deus. Não. A Bíblia responde em João capítulo 1: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes um poder. Que poder é esse? Serem chamados filhos de Deus. Aí então você recebe o Evangelho, acredita em Cristo como Salvador pessoal, arrepende-se dos seus pecados, você recebe o batismo pelo Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo. A marca dele. Respondendo a pergunta aqui, né, a pergunta mais completa vai ganhar o prêmio, tá bom, gente? A mais próxima, né, pelo menos. Então, já respondendo a pergunta para ganhar o seu. O batismo pelo Espírito Santo acontece no ato da tua conversão. Você ouviu o Evangelho, o Espírito Santo te convenceu, você é selado. Onde está isso, pastor Genor? Efésios capítulo 1, procura lá. Efésios capítulo 1. É selado, você tem um penhor. O penhor da tua garantia para Deus é o Espírito Santo, é selado. O batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é um momento de revestimento de poder, que é quando você... Jesus falou para os seus discípulos que fiquem em Jerusalém até que do alto serás revestidos de poder, não muito depois desses dias sereis batizados com o Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, que veio sobre eles o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A evidência física do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Tá certo? Tudo no contexto aqui da aula, né? Porque está no capítulo 1. Então, gente, o grupo que fará parte do arrebatamento dos salvos em Jesus será esse. Até o final da aula. Não sai daí, viu? Pastor Genor, temos uma pergunta aqui, a nível de esclarecimento, né? A irmã Marisa está perguntando: a igreja vai passar pela grande tribulação? Boa pergunta, hein? Olha aí. E tem um irmão que responde que ele o Laudelino, um abraço. O Laudelino, ele enfatiza que vai passar pela grande tribulação. Então eu falei agora há pouco aqui, irmãos, que existem
várias linhas teológicas e em matéria escatológica, que é a doutrina das últimas coisas, existem coisas delicadas, né? Porque existem bases, textos bíblicos que dá a entender. Basicamente, se todos têm base bíblica... O Adelino citou textos aqui da Bíblia, Tessalonicenses capítulo 2, 3 e 4, Apocalipse 13. Ele faz um... Quem que é o Adelino? O Adelino, nossa, aqui que era daqui. Então? Uhum. Olá, um abraço lá, ó. Tá lá em Minas. Ah, não, acho que deixa eu ver. O Lauro é o nosso baixista, ou é outro Lauro? É ele mesmo, é o Adelino mesmo. Segundo Tessalonicenses 2 e... Onde que ele marcou aqui? Ah, sim. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo é chamado homem do pecado e filho da perdição. Ele se opõe a tudo quanto se chama Deus ou é objeto. E agora, irmãos? Nós que defendemos a linha pré-tribulacionista, como que explica, Roldo? Segundo a Tessalonicenses aqui, que quando Paulo fala claramente que ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá. Tem uma Aqui é o seguinte, gente. Irmão Adelino e a irmã Marilza, né? A nossa linha teológica é que nós não passaremos pela grande tribulação, que é a Igreja Assembleia de Deus defende uma linha que é interessante nós falarmos isso aqui, irmãos, mas nós temos muitos alunos de outras igrejas também, nós que tem outras visões, e é bom isso. Não significa que quem está certo e quem está errado. O mais importante é a essência da doutrina. Que Jesus virá e arrebatará a igreja. Mas a nossa linha teológica da Assembleia de Deus defende o pré-tribulacionismo, baseado em vários textos bíblicos. Inclusive, esse texto aqui que o Adelino citou, né, ele dá a entender que vai ser depois. Tem uma linha do anticristo que foi mencionada na última aula de escola dominical sobre o assunto, que eu achei muito interessante, aproveitando a questão da manifestação do anticristo aí. Na época, irmãos, da questão foi colocado assim: Deus é onisciente, o diabo não é. Então, quando a Bíblia fala de vários anticristos, significa que uma especulação da ideia, mas é interessante essa resposta nesse texto citado. O diabo não sabe quando Jesus vai voltar, então ele tem que ter sempre um anticristo pronto para se manifestar, porque ele não sabe quando virá. E quando Jesus voltar, ele vai ter que se manifestar. O espírito do anticristo já está no mundo? Já está. Então ele através tem do sistema, da violação dos preceitos morais, contra o cristianismo, contra os princípios que a gente defende pela Bíblia, né? Eu vou dar uma resposta, eu vou ler um texto aqui para o irmão Adelino e para a irmã Marisa também. Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus está ensinando o seguinte. Mateus capítulo 24, existem 3 contextos. A tomada de Jerusalém no ano 70, por General Tito. Primeira da questão da segunda, fala da grande tribulação, mas fala da segunda vinda também. Mas como nós defendemos a linha pré-tribulacionista e que Jesus virá na segunda vinda em 2 fases, né? Em 2 fases da segunda vinda, deixa eu explicar aqui. A nossa linha teológica é a seguinte: Jesus volta, arrebata a igreja, certo? Antes da grande tribulação. Aí aqui, durante esse período de grande tribulação na Terra, um período de 7 anos, a metade fala tribulação e a segunda metade grande tribulação, como alguns interpretam, que vai acirrar mais a tribulação. A igreja está no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, que são 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, certo? Os irmãos estão acompanhando aí. No final desses 7 anos, é que Jesus vem depois, então, retorna na segunda fase da segunda vinda. Essa é a visão pré-tribulacionista que nós defendemos ali. Aí que a Bíblia fala, vem com os seus santos. Justamente, irmão Laudelino, esse texto de 2 Tessalonicenses é nesse final dos 7 anos, entendeu? O anticristo já se manifestou, todas as nações se convergiram contra Israel, está para haver a grande batalha. Aí no final da grande tribulação, Jesus volta nessa segunda fase, aí com os crentes, com os salvos, os que ressuscitaram e a igreja que foi arrebatada. Na primeira fase da segunda vinda, a Bíblia fala que Jesus vem nos ares. É, professor Sérgio? Nas nuvens, nos ares, na primeira fase da segunda vinda. Na segunda fase, ele vem até a terra. Quem sabe é por isso que alguém fala de segunda vinda até a terra especificamente, porque aí na segunda fase da segunda vinda, ele vem dar vitória para Israel. Ele volta para o mundo. Ele volta, pisa no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz, nós aprendemos nessa lição, na lição quando estudamos escatologia. Haverá o julgamento das nações e o estabelecimento do reino milenial. Tá certo? Irmão Adelino, então esse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que falou,
se refere à segunda fase da segunda vinda, quando Jesus volta em glória com os santos, tá? No grego lá, parousia, que é o aparecimento de resplendor, que todo olho verá. É claro que o anticristo já se manifestou. E aí responde. Porque Mateus 24, na nossa linha teológica de pré-tribulacionista, diz assim, Mateus 24, versículo 21, fala assim, ó, pois haverá então grande aflição, como nunca houve, ó, irmã Maria aí, ó, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não haverá jamais. Então, a igreja foi perseguida no primeiro século, no segundo século, pelos imperadores romanos, crente foi queimado, crente serviu de lamparina para os jardins reais do imperador, né? Que foram terríveis, os crentes foram lançados no Coliseu, foram destruídos pelas feras. Houve sempre, desde o início, grande sofrimento, grande perseguição, até hoje em países, né, que não aceitam. Que nunca haverá. Tem gente que está fazendo alusão da questão da pandemia hoje como a peste derramada. Isso aqui é só mostra grátis. Jesus está ensinando aqui para nós, irmã Maria, que essa grande tribulação que virá, nunca houve. Será diferenciado. Coronavírus não é. Para quem quer saber sobre a grande tribulação na visão pré-tribulacionista, pastor Oswaldo, ela está inserida no contexto do Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. Então, do capítulo 6 ao capítulo 19 do Apocalipse, quase totalmente o capítulo 19, está inserido o contexto da grande tribulação, tá certo? Que a igreja não passará na nossa ótica, porque nós seremos poupados dessa grande tribulação. Existem inúmeros textos bíblicos que nos mostram isso. Quando acontecerá o arrebatamento? Mateus 24 e 36 é um texto que fala assim: porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aqui eu iria fazer a segunda pergunta de hoje. Se alguém... Jesus sabe o dia do arrebatamento ou não sabe? Uma boa pergunta, Oswaldo, também, né? Quem responder vai ganhar um livro também. Pode responder rapidinho aí. Tem uma caixa de bombom também. E tem uma caixa de bombom também, né, Oswaldo? Tem uma caixa de bombom. Então, para essa terceira pergunta já... A primeira pergunta foi... O pastor Sérgio aí faz as triagens. A primeira pergunta foi a Chocolumba do Oswaldo aqui, ele trouxe. A segunda pergunta, então, que é do profeta mais antigo. A primeira pergunta foi a diferença batidos pelo Espírito Santo com o Espírito Santo. Isso aqui. A segunda pergunta do profeta mais antigo, o livro. A terceira pergunta, então, se Jesus sabe ou não sabe o dia do arrebatamento, que ele vai voltar? Responde aí. É o bombom, tá bom? Tem gente que faz assim, Jesus ou Cristo? Jesus Cristo, tá? Porque aqui o texto que nós vemos aqui fala que, né? A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho. A Karine está falando aqui sobre a segunda pergunta, que é? O profeta mais antigo. Fala. Ela está falando em Jó. Jó deu uma referência, 19:25. Eu falei aqui, né? Tá atenta a aula, muito boa, mas não é essa a resposta. Foi boa, não foi mais não que ia ser tão boa assim. Gente, quando acontecerá o arrebatamento? Para nós adiantarmos aqui, né? Perguntou, Jesus sabe. Jesus sabe, eu fiz a pergunta, que Jesus sabe, é a pergunta que você responder daqui a pouquinho aqui, né? Monrude Max respondeu que não, somente o Pai. O Monrude Max está respondendo a terceira pergunta, que somente o Pai sabe, com base em Mateus 24 e 36, que nós lemos agora. Que nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe, é somente o Pai. Nesse contexto aí, irmão Rudy, a tua resposta está certa, mas eu quero saber se Jesus Cristo sabe. Ele sabe? Valeu a tentativa. Tipo, no contexto da resposta de Cristo lá, como ele respondeu, né? Perceba um detalhe como Jesus falou aqui, ó. Aqui a Bíblia é linda por causa disso. Ó, Jesus fala assim, ó: porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Aqui está a resposta, né? Nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ah, mas Jesus não era o Filho de Deus? Sim, mas em que aspecto ele fala que Jesus ou Cristo? Tipo, daí para dar uma... Entenda aí. Gente, quando... Laudelino já respondeu. O que, Laudelino? O que ele respondeu? Aí. Hoje Jesus sabe o dia e a hora,
quando ele falou que não sabia, ele lá. falava como homem. Muito bem, Lauro. É isso Ganhou aí. o prêmio que eu quero. O prêmio, o bombom. O bombom. O bombom, Vai Laudelino. mandar pra você aí, Laudelino. Nós vamos comer por você, tá, Laudelino? Depois quando você vir aqui, nós compramos uma caixa. Onde faz um... Onde vai fazer? Faz um pix lá, né, pra comprar uma caixa de bombom. Manda o livro. O livro, o Laudelino gosta de leitura. Eu mando um livro pra você lá. Você Aí. sabe, ou se quiser chocolate, a gente manda o valor do O chocolate. que você quer aí, Lau? Coloque aí. Você quer o livro ou quer o chocolate? Irmãos, a resposta do Laudelino está correta porque quando Jesus fala aqui sobre nem os anjos, nem o filho, ele está falando como homem, na sua característica humana. Ele está falando Antes da da sua cruz. humanidade, gente. Também. Em sua condição De submissão ao de Pai. submissão ao Pai, ele se autolimitou em alguns aspectos divinos nessa ocasião, mas também não significa que como Deus ele não poderia responder. Sim. Porque ele era 100% Deus e 100% 100% homem. É importante observar Ele isso. fala como Tá? Porque a pessoa que estava ali. existe um texto aqui que é interessante nós lermos, que Jesus em Mateus 28 ele fala: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aqui ele já poderia responder. Mas lá atrás é que ele não poderia responder, Oswaldo? Ele se condiciona na condição Como humana. Cristo poderia responder, porque ele sabia. Mas ele falou como homem, na sua característica humana. Tá certo? Colossenses 2 e 3, também para dar mais respaldo bíblico aí, nessa resposta do Laudelino, Colossenses 2 e 3. Onde que fica Colossenses, meu irmão? Tá no Novo Tirou Testamento? da Bíblia. 2 e 3. Olha que interessante esse texto. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Olha Paulo falando. Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, dele diz Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então Jesus sabe de todas as coisas, porque ele é Deus. Eu falei da pericorese aqui no começo. Ele é Deus também, ele era 100% Deus, 100% homem. Mas ganhou o prêmio. Depois você escolhe se quer o livro ou quer o chocolate. Pois bem, daí aqui, irmãos, a segunda proposta do tópico da lição de hoje: quando será esse arrebatamento? Nós não podemos falar quando será, mas será iminente? Está iminente, Oswaldo? O que você acha? Está prestes a acontecer? Os sinais, o relógio. Eu vou falar dos sinais daqui a pouquinho, né? Ele pode acontecer a qualquer momento? Pode acontecer. Por isso que... Pode ser daqui a alguns segundos, pode ser que... Milésimo de segundo. O que acontece é por isso que a proposta da lição de hoje é a bendita esperança, na verdade. Voltados os olhos para a bendita esperança. E uma Você tem que questão estar que preparado agora, gente. Que a lição coloca é vigilância, né? A vigilância, a atenção. Nós vamos ver aqui no último tópico. Qual é a postura nossa de esperando esse arrebatamento? De estar prontos, vigilantes. Vigilantes, né? De qualquer forma. Até porque é o seguinte, algumas pessoas falam, vai demorar, mas eu posso morrer hoje, eu posso participar do arrebatamento com uma ressurreição. Então tem que estar preparado sempre, né? É interessante, o Oswaldo colocando uma posição aqui que eu vi na internet esses dias. A pessoa que está morrendo hoje, gente, e está indo para o paraíso, o espírito, né? Salvo em Cristo, ele não está sendo arrebatado, tá bom? Não. Surgiu um conceito aí. Ele não está sendo arrebatado. Até que foi colocado assim, foi uma forma poética de falar, mas entenda, não é arrebatamento. Não é arrebatamento. O arrebatamento vai ser aqui nessa ocasião da volta de Cristo aqui, né? Que vai falar, os que morreram em Cristo. Pois bem, gente, então pode ser a qualquer momento. O momento precisa. Quando será esse encontro? Jesus sabe. A terceira proposta aqui, para nós ganharmos tempo. Que sinais? Muitos sinais. Terremotos. Vocês sabiam, gente, eu coloquei aqui no capítulo do meu rascunho do próximo livro, que a cada dia que passa, está tendo mais terremoto, ocorrem 100 tremores de terra diariamente. No Brasil que nunca teve, está tendo? No Brasil que nunca teve, está tendo. Ele tem registrado até 20 terremotos anuais. Guerras. Nas 12 maiores guerras do mundo morreram 360 milhões de pessoas. Fome, gente. Na África, a África Oriental, cerca de 1/3 da população passa fome. Muita gente morrendo de fome hoje em dia. No Brasil, que é um grande exportador, produtor e, agrícola, e muitos produtos se destinam à exportação, tem programa social federal, programa estadual, mas vocês sabiam que cerca de 32 milhões de pessoas passam fome por dia no Brasil? 32 milhões de pessoas passam fome por dia. 65 milhões de pessoas não têm uma refeição diária como deve ser em quantidade de calorias. A fome é um sinal evidente aí. Pestes, gente. Precisa falar alguma coisa de pestes?
Nos últimos 1500 anos morreram mais de 3 bilhões de pessoas em virtude de pestes, doenças provocadas. E o nosso dia a dia hoje contemporâneo, né? Até essa semana mais de 3 mil pessoas no Brasil? Sim. Por dia. Conta da pandemia. Aquilo que teve um ápice no ano passado, que era 1.000 pessoas, 1.000 e pouquinho, hoje está 3 mil pessoas. E uma coisa que é triste, né? A apostasia crescendo cada vez mais. E a apostasia, o jogo de interesse, né? Pessoas, sinais dos fins dos tempos, gente. Jesus está às portas. Falsos profetas. Um dos primeiros sinais que Jesus falou, os falsos profetas virão e enganarão a muitos. Por isso a importância de ser aluno da escola dominical, participar do culto de ensino, que é um ensino sistemático da palavra, ler a Bíblia, estudar, perquirir, interrogar, pesquisar. Hoje em dia temos tanta coisa para acesso a tanta fonte, gente, para nós aprendermos a palavra de Deus. E muitos falsos profetas, pessoas materialistas, falsamente piedosos, né? Pregam piedade e vivem luxuosamente, pregam a verdade e vivem na mentira, pregam a santidade, mas vivem dissolutamente. E isso sempre ocorreu e vai ocorrer cada dia mais e mais. Falta de amor, um grande sinal, coloquei aqui. As pessoas estão mais preocupadas com animais e com coisas, com oportunidades, com cargos, né? Até muitas vezes em eclesiásticos, do que o amor pela família, pela perda de alguém. Nós temos visto esses dias, né? Quantos pastores partindo e a pessoa não coloca uma palavra de solidariedade, de consolo, está preocupado com outras coisas. Gente, sinais evidentes que Cristo está às portas. E que postura então devemos ter para encerrarmos a aula? Que postura devemos ter? Só como devemos... os discípulos questionavam Jesus com relação ao tempo, né? E ele sempre respondia não com relação ao tempo, mas com relação a como eles deveriam estar no momento. Com certeza. Então não é o tempo e quando, é como você tem que estar. Há um texto bíblico que fala que Jesus virá para aqueles que eu espero, para aqueles que eu aguardo. Então respondeu. Alguém que não acredita em arrebatamento, Jesus não virá para você. Ele virá para aqueles que eu aguardam, para aqueles que esperam. E eu sempre digo o seguinte, até por uma questão racional, de inteligência, é melhor acreditar. Que forma devemos esperar? Que é a proposta da lição de hoje. Como que você está esperando? Ardentemente na expectativa? Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3, gente, um texto lindo sobre a segunda vinda. Aqueles que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, esperar com ardente expectativa, orando, vigiando, vivendo honestamente, irrepreensíveis, em paz uns com os outros. Eu falo aqui no livro, aqui nesse primeiro livro aqui, fazendo a propaganda, né? Sobre o perdão, gente. Tem gente que não perdoa o outro, nem aceita a questão da doutrina do perdão. O resultado do Espírito Ocupa um cargo importante, às vezes, numa igreja, um cargo no ministério, ou numa regência, numa liderança, e guarda aquela mágoa. Não, eu tenho razão. A questão do perdão no cristianismo não é questão de ter razão. É certeza de morte na oração do Pai Nosso, né? Jesus fala claramente, bem os homens. Jesus fala claramente: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está no céu vos perdoará as suas ofensas. Então não adianta você fazer um monte de coisa e não perdoar, ter aquela mágoa, aquele rancor. E o escritor aos Hebreus fala assim: que nenhuma raiz de amargura, né? Deixa brotar no seu coração, né? E prive você da graça de Deus. Essa graça de Deus, você quer só o fervor espiritual ou é a própria salvação? A maravilhosa graça revelada, né? Tá bom, gente? Então, vivendo em paz, com alegria, com esperança, com confiança de João e Tiago, né? A nossa postura diante dessa expectativa da volta de Cristo. Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia. Guarda aí para nunca você perguntar lá depois para quem não assistiu a aula, né? Vou trazer bons brindes aqui, Júnior, com essas perguntas. Vai se volta pra casa. É verdade, acho que nós vamos começar a falar aqui assim. Tem um livro na Bíblia chamado Judas. Mas não é o Judas Iscariote, esse Judas aqui é outro Judas, tá? É irmão de Cristo. E quando você vai ler o livro de Judas, você não pode falar capítulo, cara. Judas capítulo 1, isso é uma aula de bibliologia. Você só falou versículo, só tem um capítulo, então você só fala versículo. Judas, a resposta dessa pergunta do profeta mais antigo, Mancarini. Deus abençoe pelo teu empenho e esforço, os demais irmãos que procuraram responder e pesquisar, né? Que teve gente que nem foi pesquisar também, né? Vou jogar. Judas, versículo... E ele fala justamente no contexto aqui dos falsos profetas, né? Vamos ler a partir do versículo 12 para entendermos? Versículo 10.
que Judas escreve aqui. Esses, porém, difamam a tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Falando sobre os falsos profetas aqui, né? Falsos líderes. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos são nuvens sem água, levados pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas. Por mais que a pessoa fale bonito, gente, vai ver os frutos nas voltas. Foi a lição que o pastor Serginho ministrou para nós aqui, o senhor Sérgio Simões. Olha, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Isso é forte. Olha aqui a resposta então. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. O que ele profetizou? Vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos. Gente, eita glória! A vida é tremenda, né, mano? Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, da nossa época. Então, quantos anos? Quase 6 mil anos? Quase 6 mil. Então, Enoque, que foi o sétimo, Enoque foi o bisavô de Noé. Falaram que, vocês entenderam que Enoque viveu muito antes. O bisavô de Noé, gente, ele viveu 365 anos. A Bíblia diz que ele tinha uma intimidade tão grande com Cristo, com Deus, que chegou um dia que o Senhor Deus falou para ele: Enoque, a terra não te merece. Lindo, né? Vem aqui comigo. E ele sumiu da terra, gente. Podemos dizer que Enoque foi também arrebatado, podemos dizer. Tomou para si. Né? E aí, gente. A Karine colocou aqui, anotado. Irmão querido, um abraço. Deus abençoe, viu? O bebê que está vindo para aí, né? Deus abençoe. Muita saúde, viu? Irmãos, então, esse Enoque é interessante que lá no Gênesis traz pouco detalhe sobre ele, né, pastor Jardim? Mas aqui em Judas, ele faz a menção que ele foi um profeta de Deus. E a profecia dele não era light, né, Oswaldo? Pelo tipo, porque ele falou assim, a respeito desse tipo de pessoa aqui, né? De Judas, profetizou Enoque: vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos. E aí, Laudelino? Mas Jesus está vindo com milhares dos seus santos quando? Na segunda fase da segunda vinda. Depois das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. Jesus desce com a sua igreja salva, gloriosa, redimida, para implantar o reino milenial na terra, para julgar as nações. Tá certo? Essa é a resposta. Concluindo então, gente. Eu coloquei uns comentários aqui só para a gente definir aqui na nossa linha teológica de arrebatamento e segunda fase, né, da segunda vinda. No arrebatamento, que é a primeira fase da segunda vinda, haverá o traslado de todos os crentes. Na segunda vinda, lá depois, não tem traslado. Na primeira fase, somos trasladados para o céu. Na segunda fase, somos trasladados, nós voltaremos à terra. Na primeira fase, a terra não é julgada. Na segunda fase, a terra é julgada e a justiça é restabelecida. Na primeira fase da segunda vinda, não tem sinal iminente, é por isso que é um mistério. Jesus falou assim: se o pai de família soubesse, não deu tempo de ler hoje esse texto aqui, né? Se o pai de família soubesse de Jesus que hora que viria a lâmpada ia fazer, vigiaria, para que não fosse tomado de surpresa. Não será de surpresa. 1/10 de segundo, assim como o relâmpago que a Bíblia fala, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade que haverá o arrebatamento. Então não haverá sinal iminente no arrebatamento, mas na segunda fase da segunda vida haverá sinais nos céus, na terra. A Bíblia diz que todo olho verá, que Mateus 24 fala, né? E 2 de Pedro também, capítulo 3. Na primeira fase é antes do dia da ira. A segunda fase conclui o dia da ira, que já houve o juízo de Deus sobre a terra, da grande tribulação. Na primeira fase não há referência a Satanás. Mas na segunda fase, Satanás é preso. Na primeira fase, Cristo vem para os seus, para os salvos, que é o grupo dos que morreram em Cristo e os crentes vivos em Cristo, salvos em Cristo. E aí Jesus vem com os seus na segunda fase, na segunda vinda. Na primeira fase, gente, da segunda vinda, ele não vem até a terra, ele vem nos ares. Na segunda fase, ele vem até a terra. Leia depois Zacarias 11, 12, 13, 14. Na primeira fase da segunda vinda, apenas os salvos o veem, né? Vamos ouvir a trombeta. Nossos corpos serão transformados. Encontraremos com ele para sempre. E na segunda fase, todo olho verá.
E aqui na primeira fase, na segunda vinda, que institui-se, começa na terra grande tribulação, a igreja é tirada da terra, encontra-se com Cristo nos ares para as bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E aí na segunda fase já é diferente, que começa o reino milenar, o milenial. Abençoe você que nos assistiu até agora. Obrigado pela paciência. E esse assunto aqui, irmãos, é palpitante demais. Dá pano pra manga, como falamos, né? Mas, numa outra oportunidade, falaremos mais. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Orem por nós.